Quando há uma redução da quantidade de glóbulos vermelhos, uma situação que nós chamamos de anemia, é algo que todos nós sabemos é ruim. E quando o sangue está com a quantidade de glóbulos vermelhos aumentado, e isso é bom? Não é bem assim não. É exatamente sobre isso que vamos detalhar nesse vídeo que inicia agora. Olá, meu nome é Jeidson Cruz, sou hematologista, criador e editor do canal de hematologia Hemato na Web. Vamos ficar aqui alguns minutos, cerca de 10, 15 minutos, falando de algo importante e relevante do mundo da hematologia ou da medicina de forma geral. Nós já falamos aqui nos nossos vídeos, e você, se é seguidor do canal, você já tem esse conhecimento, que há situações em que ocorre uma redução da quantidade de glóbulos vermelhos, da redução da quantidade de glóbulos brancos, que é a leucopenia, da quantidade de plaquetas, que é a trombocitopenia. E existem situações em que ocorre exatamente o oposto, em que há uma policitemia, que é quando ocorre um aumento dos glóbulos vermelhos, uma leucocitose, que também já foi tema de vídeo aqui no canal. A gente já falou da situação em que ocorre uma trombocitose, trombocitemia, que é o aumento da contagem de plaquetas, que inclusive é um vídeo que foi bastante visto aqui no canal e eu sou muito grato por toda a atenção que vocês têm dado. Mas e quando ocorre o aumento dos glóbulos vermelhos? Isso é ruim? É exatamente sobre esse tema que vamos abordar nesse vídeo e eu peço a sua atenção. Antes de prosseguir, claro, eu sou muito grato a você que tem permitido o crescimento do canal e dessa forma fazer com que a hematologia seja mais conhecida, mais amplamente divulgada e, claro, ao nível do conhecimento de todos, compreensível para todos, fazendo com que diminua assim as dúvidas que são recorrentes em nossos consultórios. Claro que se você não é seguidor do canal, eu peço aí que você considere se inscrever, pois assim a gente cresce enquanto comunidade. E obviamente, se você gostar do conteúdo, se você gostar desse material e de outros também que tem aqui no nosso canal, deixa o gostei, pois assim temas como esse poderá ser sugerido para você e para outras pessoas também. E obviamente, se você gostar do conteúdo e acha que ele vai aumentar o conhecimento de outra pessoa, compartilhe ele. Assim você também está fazendo sua parte, divulgando mais hematologia para outras pessoas também. A gente já falou em vídeos aqui no nosso canal acerca de situações clínicas em que ocorre o aumento de determinada contagem de células. Inclusive o tema desse vídeo aqui no canal já foi discutido e já foi abordado anteriormente. E eu estou aqui revisitando para que você possa, de forma mais atualizada, ter acesso a essa informação. Existem situações em que ocorre uma redução da contagem de células vermelhas, uma redução da hemoglobina, que é o que nós chamamos de anemia. Já foi tema aqui no canal de diversos vídeos. Existem diversas causas que levam a uma redução da contagem de glóbulos vermelhos. Porém, o oposto, que é a elevação da contagem dos glóbulos vermelhos, a elevação da hemoglobina, é uma situação que nós denominamos como poliglobulia, policitemia. E nós devemos ter alguns cuidados a ser avaliado aqui, pois se a anemia significa doença, muitas vezes é erroneamente, e isso é bom deixar bem claro, traduzido que se a pessoa tem aquele sangue com uma concentração maior de hemoglobina, essa pessoa é saudável. E isso é um verdadeiro equívoco. E a gente deve aqui deixar bem claro isso para que você faça parte de todo esse processo de conscientização das pessoas e seja parte ativa também na capacitação de outras pessoas que trazem consigo esse equívoco aí. A primeira situação que a gente tem que ter é que existem valores de referência, existem valores normais, em que uma quantidade de glóbulos vermelhos abaixo é anemia e uma quantidade de glóbulos vermelhos aumentada é poliglobulia, policitemia. E por ser uma quantidade aumentada, por ser uma alteração sanguínea, essa alteração deve ser investigada. Como é que eu devo proceder à investigação do paciente que eu estou suspeitando a partir do achado do hemograma? E aí, nosso exame novamente, o hemograma é a chave de todo o processo, é o início de como você irá abordar esse paciente e é a partir da avaliação do hemograma que nós iniciaremos todo o processo. Isso mesmo, porque o valor de referência é baseado nos valores de referência do hemograma, em que a quantidade de células anormalmente alta, o hematócrito alto,
a própria dosagem de hemoglobina mais elevada pode se traduzir numa policitemia. A partir da avaliação do hemograma, eu tenho que primeiro confirmar se essa elevação da contagem de glóbulos vermelhos, da contagem de eritrócitos, é uma elevação real. Isso porque existem situações, e são muito comuns, inclusive essas situações clínicas, em que existe uma concentração da dosagem de hemoglobina. É o caso, por exemplo, de estados em que a pessoa tem uma desidratação. Um exemplo bem claro disso é pessoas com dengue, em que ocorre uma hemoconcentração. Inclusive, isso é um critério de gravidade algumas vezes em pacientes portadores dessa doença infecciosa. Mas não é exclusividade. Pode ocorrer desidratação por outros motivos. E isso faz com que ocorra uma concentração anormalmente alta da hemoglobina. E essa situação eu devo avaliar criteriosamente antes de dizer que esse paciente é portador de uma policitemia. Uma vez confirmado que esse paciente não possui uma elevação errônea da dosagem de hemoglobina, eu devo partir para o próximo passo da investigação, que é buscar o motivo que aquele paciente possui uma policitemia. E aí existem dois grandes braços na investigação. O primeiro é eu ter certeza que essa policitemia é uma policitemia secundária a algum problema ou se ela é primária. Primeiro eu vou partir para o braço da investigação da policitemia secundária. Isso por quê? Porque o aumento da contagem de glóbulos vermelhos ela ocorre em diversas situações clínicas, principalmente naquelas doenças onde ocorre uma disfunção do sistema circulatório ou do sistema respiratório. Dão alguns exemplos aqui. Pacientes portadores de doenças cardíacas congênitas podem cursar com policitemia. Pacientes portadores de doenças cardíacas avançadas podem também cursar com policitemia. Pacientes portadores de doenças respiratórias, a exemplo de doença pulmonar obstrutiva crônica, pode cursar com policitemia. Às vezes o paciente não possui nem a doença pulmonar ainda, apenas possui o hábito do tabagismo. Esses pacientes podem também, da mesma forma, ter policitemia. Pacientes portadores de apneia obstrutiva do sono, que é uma situação que a gente vê rotineiramente na nossa prática diária, podem também cursar com policitemia. Pacientes portadores de neoplasias, ou seja, câncer, pode também ter policitemia, principalmente pela produção anormal do hormônio eritropoetina, que ocorre em alguns tumores, inclusive o próprio tumor renal produtor de eritropoetina também. Então, como a gente viu alguns exemplos, há muitas situações em que ocorre o que é o processo chamado de policitemia secundária. Além da própria desidratação, como a gente afirmou, politrauma, inclusive queimaduras, todas essas situações clínicas eu devo avaliar com bastante cuidado, com bastante critério, para ter certeza se não há uma relação com aquela policitemia naquele paciente que eu flagrei no hemograma. Por outro lado, se o paciente não tem nenhum distúrbio que leve a esse estado de policitemia secundária, a gente pode estar diante da policitemia primária, também chamada de policitemia verdadeira, policitemia rubra ou policitemia vera, que é uma situação em que não há nada que justifique, que cause a elevação do hematócrito, da hemoglobina daquele paciente. Assim, nessa situação clínica eu devo ir além e buscar a origem desse processo, que muitas vezes está na medula óssea. Por ser uma doença mieloproliferativa crônica, ou seja, uma doença proliferativa das células da medula óssea, nesses pacientes deve-se investigar a origem do sangue, a fábrica do sangue, a nossa conhecida medula óssea. A partir da avaliação, por meio de exames de mielograma, exames de biópsia de medula óssea, exames de citogenética, exame do cariótipo e exames moleculares, eu comprovo que esse paciente é portador de policitemia. Assim, pacientes portadores de policitemia vera, cerca de 95%, às vezes alguns estudos até mesmo 100% são portadores de uma alteração genética chamada mutação do gene JAK2. Esse gene, como afirmei, está presente na maioria dos casos de policitemia vera. Existem outros genes também envolvidos, mas são menos comuns. Da mesma forma, o paciente portador de policitemia vera
possui uma elevação na medula óssea dos precursores mieloides. Aquelas células imaturas da medula óssea estão aumentadas. Por isso, não é estranho que o paciente portador de polissemia vera, distintamente de outras polissemias secundárias, tenha elevação também da contagem de plaquetas, pode ter também elevação dos leucócitos, pode ter um aumento da quantidade de fibras de colágeno na medula óssea, ou seja, um quadro de mielofibrose incipiente. Tudo isso por quê? Porque a polissemia vera é uma situação onde há uma alteração na célula-tronco, na medula óssea. Como é que eu devo tratar a polissemia vera? O principal tratamento da polissemia vera é eu retirar o excesso de sangue da circulação por meio de flebotomias terapêuticas, a chamada sangria terapêutica. Eu devo também minimizar os sintomas, que muitas vezes são comuns nesses pacientes. Sintomas como a eritromelalgia, que é uma situação bastante dolorosa em que ocorre uma alteração microvascular, principalmente nas extremidades, no exemplo da mão e dos pés, em que ocorre uma palidez desses membros com bastante dor, que melhora com o uso do ácido acetil salicílico, o AS. Essa situação, a eritromelalgia, ela está presente em torno de 29% dos pacientes e é bastante incômoda, e não raramente é o motivo que leva o paciente ao médico para que seja investigado e realizado aí o diagnóstico. Da mesma forma, pacientes portadores de polissemia podem ter um risco maior de trombose, pode também ter uma alteração a nível de baço, fazendo com que esse órgão aumente de volume. Então, uma vez eu tenha também esses sintomas, eu devo utilizar outras medicações, como o próprio AS, que eu já citei. A hidroxiureia é uma medicação também utilizada em outras situações de doenças mieloproliferativas, pode ser também utilizada em pacientes portadores de polissemia vera com o propósito de ajudar também no controle das taxas sanguíneas. Outra droga que pode ser utilizada é o interferon, principalmente naquelas mulheres grávidas, que é contraindicado o uso da hidroxiureia. Hoje também pode-se utilizar um inibidor da JAK2, o ruxolitinib, que é uma ferramenta que é bastante útil em pacientes portadores de polissemia vera, principalmente que não são tolerados ou são refratários ao uso de hidroxiureia e que necessita de uma terapia adicional à flebotomia terapêutica, à sangria terapêutica. E é uma ferramenta que pode ser bastante útil também, principalmente se há uma mielofibrose já secundária, e aí eu também posso lançar mão dessa droga. O paciente com polissemia vera, ele tem uma evolução bastante lenta. Ou seja, o paciente pode evoluir para mielofibrose, ou seja, uma fibrose da medula óssea, de forma que leve a uma redução da contagem de células, pode evoluir para leucemia mieloide aguda, porém isso não é o comum. Ocorre que esses pacientes têm uma sobrevida bastante prolongada. O tratamento dessa forma, controlando a contagem dos glóbulos vermelhos e o controle dos sintomas, na maioria das vezes é suficiente e fará o paciente ter uma qualidade de vida adequada por muitos anos. Os critérios diagnósticos são definidos pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde ela definiu os critérios como os critérios maiores e os critérios menores. Os critérios maiores, que são a dosagem de hemoglobina maior que 16,5 nos homens e 16 gramas por decilitro nas mulheres, ou a evidência do aumento da massa eritrocitária, juntamente com a biópsia da medula óssea mostrando o aumento da celularidade, principalmente dos precursores eritróides, ou seja, os precursores que vão dar origem aos glóbulos vermelhos, e, claro, a mutação do JAK2. Os critérios menores é aquele paciente que é portador de um nível sérico de eritropoetino normal ou reduzido, que é um fator que é muito comum nas polissemias primárias, distintamente das polissemias secundárias, em que esse hormônio costuma estar elevado. Ainda acerca da polissemia vera, eu devo suspeitar quando o paciente é portador de um aumento da dosagem da hemoglobina, um aumento da massa eritrocitária, acompanhado muitas vezes de esplenomegalia, aumento dos glóbulos brancos e da própria contagem de plaquetas também, que pode estar associado. A presença de eventos trombóticos, tromboembólicos, também é uma suspeita clínica que eu devo realizar. E, claro, fenômenos vasculares,
principalmente microvasculares oclusivos, e aí eu destaco mais uma vez a eritromelalgia, que é bastante característico dos pacientes portadores de polissemia vera, às vezes também presente nos pacientes portadores de trombocitemia essencial, aquele paciente que tem a elevação da dosagem de plaquetas. A polissemia vera não é a única doença mieloproliferativa. Existem outras doenças mieloproliferativas, como é o caso da própria trombocitemia essencial, que eu já afirmei aqui em alguns momentos, a mielofibrose primária e, claro, a própria leucemia mieloide crônica, que aí é tema de um vídeo à parte do canal. E aí, você sabia da existência da polissemia vera, da existência dessa situação clínica em que ocorre um aumento da quantidade de glóbulos vermelhos? E sabia das possíveis complicações oriundas do não tratamento? Conhecia como é que eu posso reconhecer essa situação clínica? Se você acha que esse vídeo foi importante para você, porque passou para você esses conhecimentos, comente aí. Eu serei muito grato ao seu comentário. E claro, se você acha que um conteúdo é importante para estar aqui no canal, sugira também. Quem sabe o seu comentário com a sua sugestão não será tema de um vídeo aqui no futuro. Gostaria também aqui, mais uma vez, de agradecer a todos vocês por ter feito com que esse canal tenha crescido a cada dia. E claro, fica aqui, mais uma vez, meu apelo para que você, que não é seguidor do canal, considere se inscrever. E é claro, se você gostar do vídeo, deixa aí o gostei, pois assim a gente cresce enquanto importância e relevância nessa plataforma. Espero que vocês fiquem todos muito bem e até a próxima.